Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Nesta manhã, destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, dos Estados Unidos, referente a setembro. Também na agenda econômica desta quinta-feira, os agentes de mercado irão monitorar os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana e os índices de inflação ao consumidor e produtor da China relativos a setembro. No Brasil, IPCA recua pelo terceiro mês consecutivo. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta terça-feira pré-feriado com a variação negativa de 0,96%, aos 114.827 pontos, enquanto o dólar subiu 1,57% frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,27. As taxas futuras de juros fecharam em alta, contrariando a tendência do pregão anterior. Os investidores adotam uma postura mais cautelosa à medida que os números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, vieram ligeiramente acima das expectativas de consenso, e o ambiente externo segue bastante avesso aos ativos de risco. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,68%, desde janeiro de 2024 foi para 12,81%, desde janeiro de 2025 encerrou em 11,66%, desde janeiro de 2027 fechou em 11,54% e desde janeiro de 2029 foi para 11,69%. Nesta manhã, bolsas internacionais amanhecem sem movimentos expressivos, enquanto investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, que poderá influenciar a trajetória da política monetária do país. O consenso projeta uma desaceleração no índice de preços de 8,5% para 8,1%, no acumulado de 12 meses, segundo a Bloomberg. Nesta quarta-feira, a alta do FONC também revelou que a postura dos membros do Banco Central Americano deverá permanecer contracionista até que a inflação comece a arrefecer. Na Europa, a inflação ao consumidor na Alemanha veio 10% no acumulado anual, em linha com as expectativas do consenso. Na China, o índice encerra em forte baixa, ao passo que os casos de Covid-19 aumentam novamente e novas restrições de mobilidade são impostas no país. Ainda em solo chinês, o mercado também aguarda o início do Congresso do Partido Comunista da China, que começa no domingo e poderá fornecer informações sobre novos estímulos econômicos. De olho na economia ao redor do mundo, na reunião de setembro, os membros do Comitê da Política Monetária do Fed concordaram em elevar as taxas de juros em território restritivo para garantir a convergência da inflação à trajetória de metas. De acordo com a ata da última reunião do comitê, divulgada ontem, no dia 12 de outubro, os membros votantes reconheceram o cenário de inflação ainda bastante pressionada na economia local. Além disso, os dirigentes afirmaram que os riscos para a economia global aumentaram, enfatizando a importância de calibrar o ritmo do aperto da política monetária com o objetivo de mitigar o risco dos efeitos adversos significativos do cenário econômico. As próximas decisões do colegiado dependerão da evolução dos dados econômicos. Atualmente, o mercado precifica uma elevação de 0,75 pontos bases na taxa de juros de referência em novembro, seguida de uma ata adicional de 0,5 em dezembro, chegando ao intervalo entre 4,25 e 4,5. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, PPI em inglês, subiu 0,4% em agosto e setembro, acima do consenso do mercado, que seria uma alta de 0,2%. De acordo com os dados publicados ontem, considerando os últimos 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,5%, uma desaceleração sutil ante a variação de 8,7% observada na leitura anterior. Por sua vez, a medida do núcleo de inflação ao produtor exclui os voláteis itens de alimento e energia. Avançaram 8,4% na comparação mensal e 5,6% em 12 meses, mesmo patamar registrado em agosto. No Brasil, conforme divulgado na última terça-feira, o IPCA recuou 0,29% entre setembro e agosto, marcando a terceira leitura seguida de deflação mensal. O time econômico da XP e o consenso de mercado esperavam uma deflação maior no período, de 0,34% e 0,33% respectivamente. Os declínios nos preços de alimentação no domicílio e combustíveis explicaram, em grande medida, a variação negativa do IPCA em setembro. Com isso, o índice registrou uma elevação de 4,1% no acumulado do ano e de 7,2% no acumulado de 12 meses, abaixo dos 8,7% observados na divulgação anterior. O índice de difusão mostrou nova queda, ao passar de 65% em agosto para 62% em setembro. Ademais, a medida do núcleo de inflação, média entre diferentes tipos de cálculo, cedeu de 0,65% para 0,41%. Da mesma forma, a medida de serviços subjacentes mais sensíveis ao ciclo econômico arrefeceu de 0,73% para 0,61%. Portanto, apesar da surpresa com o resultado do índice geral, os dados desagregados do IPCA de setembro exibiram sinais adicionais de alívio. A equipe econômica da XP manteve a projeção de alta de 5,6% para o IPCA em 2022. Na agenda do dia, ainda no campo da inflação, grande destaque para a divulgação nesta manhã dos índices de preço ao consumidor, CPI, dos Estados Unidos, referente a setembro. Os dados de inflação do mês passado serão importantes para a definição da política monetária americana no curto prazo. A mediana das estimativas do mercado indica elevação mensal de 0,2% para o índice geral e de 0,
0,4% para a medida de núcleo de inflação, excluindo alimentos e energia, culminando em taxas de variação anual de 8,1% e 6,5%, respectivamente. Por sua vez, a equipe de estratégia global Macro XP prevê ligeira queda de 0,1% para o índice geral e um aumento de 0,2% para o núcleo de inflação. Também na agenda econômica desta quinta-feira, os agentes de mercado irão monitorar os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana e os índices de inflação ao consumidor e ao produtor da China relativos a setembro. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.